Quando a gente pensa em Thomas Mann, quase sempre a gente se lembra de A Montanha Mágica, que é um livro que propositalmente tem mais de 800 páginas, né? Pois a narrativa, muito longa, ela está a serviço do conteúdo, já que a história se passa em uma clínica nos Alpes, uma clínica para tuberculosos, onde quase nada acontece. E os personagens passam seus dias entre um total marasmo e uma profunda reflexão sobre tudo e sobre todos, né? E essa extensa narrativa ajuda a gente se colocar no lugar dos personagens. Tem vídeo aqui no canal sobre a Montanha Mágica, eu vou deixar o link na descrição. E quero já te avisar que a narrativa a serviço da história é uma marca de Thomas Mann. Então, hoje esse vídeo é para te mostrar isso. Veja, quando a gente então pensa no Thomas Mann, na Montanha Mágica, a gente se esquece de outra obra também muito famosa do Mann, que em questão de tamanho, ela é completamente oposta à Montanha Mágica. De que livro eu estou falando? Eu estou falando desse aqui, A Morte em Veneza. Esse livro muito pequeno que eu vou contar para vocês. Aqui tem 2 livros, 2 romances. A Morte em Veneza, na verdade, ela é só isso aqui. Ela é um romance com menos de 100 páginas. Então, na minha opinião, também há uma razão para o Mann fazer essa narrativa tão pequena. E é o que eu vou falar, claro, no final do vídeo, né? Porque que, então, uma muito longa, que eu já expliquei, e agora uma muito curta. Primeiro, vamos lembrar que o escritor alemão Thomas Mann, ele é considerado por muitos críticos alemães como o maior escritor do país de todos os tempos, né? Ele ganhou, inclusive, o Nobel de Literatura, se não me engano, em 1926. Mas do que se trata a famosa história de A Morte em Veneza? E por que os críticos costumam dizer que esta é a obra mais autobiográfica do Thomas Mann? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. A Morte em Veneza é narrada em terceira pessoa, mas por um narrador que acompanha e tudo sabe sobre o personagem principal, que também é um escritor como Thomas Mann, né? Ele é um escritor alemão também e ele se chama Gustav Aschenbach. Acho que é isso, tá? Não falo alemão. E que mora, então, esse escritor em Munique. Quando a história começa, então ele mora em Munique quando a história começa, esse protagonista, o Aschenbach, ele tinha então ali por volta dos seus 50 anos e tinha conquistado a fama, a glória. Ele inclusive dizia, né, que a nação alemã, honrava a sua obra. Entretanto, sempre muito exigente consigo próprio, parecia que nada o satisfazia. A sua obra, ele julgava que ela fosse sem alegria, que tinha sido dominada pela disciplina. O trabalho do escritor muito mais voltado para a disciplina do que para o sentimento, para a alegria. Veja esse trecho em que ele se pergunta, abre aspas, agora este sentimento escravizado vingava-se, abandonando-o, recusando-se a continuar a carregar e alar a sua arte, levando consigo toda a vontade, todo o entusiasmo na forma e na expressão.
Então, gente, por esse trecho fica bastante claro que o escritor-personagem está tendo um bloqueio criativo. E ele culpa esse bloqueio a essa disciplina severa que ele próprio se infringiu desde sempre, né? Desde rapaz, para produzir, para escrever. Ele conta que quando ele era ainda praticamente um ginasial, ele já tinha um nome conhecido na Alemanha. E mesmo agora, né, aos 50 anos, ele ainda acordava muito cedo, jogava água fria em seu peito, em suas costas, e se debruçava diariamente sobre os seus manuscritos por várias horas. Então ele era muito disciplinado. Veja esse outro trecho que nos permite compreender melhor a natureza desse personagem principal. Abre aspas. Gustavo Aschenbach era o poeta de todos aqueles que trabalham à margem do esgotamento, dos oprimidos, já aniquilados, ainda se mantendo de pé, de todos esses moralistas da produção. É como se o narrador estivesse nos dizendo, a nós leitores, que Aschenbach só alcançou a fama como escritor graças a um trabalho muito disciplinado, bem administrado, perseverante e fruto muito mais dessas qualidades do que de um talento genuíno, tá? Então, eu gosto disso, que o próprio Thomas Mann parece que está se questionando quanto ao seu valor. Preocupado então com o bloqueio, o personagem Aschenbach decide que precisava mudar de ares, viajar. E ele então embarca de férias, primeiramente para uma ilha, que ele não gosta, né? E depois ele resolve ir de navio para Veneza. No navio, chama sua atenção um homem de meia idade como ele, que estava com um grupo de jovens, e na ânsia de se parecer com esses jovens, ele se vestia e agia de uma forma que ele considerou ridícula. E essa observação, gente, tem uma razão de ser quando você lê o livro todo, tá? Em Veneza, ele vai se hospedar em um hotel que não fica na própria cidade, fica no Lido de Veneza. Não sei se vocês já viram isso no mapa. Eu já fiquei nesse Lido de Veneza. É uma pequena ilha que todo dia tem transporte de ida e volta do Lido para Veneza e vice-versa. Normalmente, quem vai de carro, quem está andando ali de carro pela Europa, costuma se hospedar no Lido, porque em Veneza costuma ser mais caro, e porque em Veneza os carros não entram, e também porque no Lido tem praia, tá? Então eu entendo o personagem ter ido para o Lido. No hotel em que Aschenbach ele se hospeda, havia muitos estrangeiros, porque Veneza é extremamente turística, mas lhe chamou a atenção uma família de poloneses. A família estava ali com a mãe, com uma governanta e um grupo de adolescentes, que eram 3 moças e um rapaz de cabelos longos e muito bonito, que parecia ter uns 14 anos. Aschenbach chega a comparar esse jovem a uma escultura grega e pensa que nunca tinha visto na natureza ou no mundo artístico uma obra tão bem acabada. Então veja que não é na natureza, não é que ele nunca viu alguém tão bonito, ele nunca viu nem aquilo que é criado, que é ficção, tá? Que é uma obra artística. E a partir daí, esse protagonista vai se interessar cada dia mais pelo rapaz.
Ele vai para a praia, fica observando o rapaz no jantar, vai virando uma verdadeira obsessão. Inclusive, ele segue o rapaz, ele segue pelo Lido, ele segue por Veneza. E essa Veneza tem um elemento, ela esconde da população, a cidade de Veneza esconde um segredo. Eu não vou contar qual que é esse segredo, eu quero que você leia o livro. Entretanto, eu quero que você repare que há inúmeras semelhanças entre Aschenbach e Thomas Mann. Se você não sabe, os dois então foram casados com mulheres, mas os dois em algum momento da vida tiveram uma forte paixão homoafetiva. Os dois são alemães, os dois são escritores e os dois estão o tempo todo em busca de uma obra que seja perfeita, não apenas no conteúdo, na história, mas também na forma. Lembra no início que eu falei que o fato de a Montanha Mágica ser enorme e o fato de ter enormes barrigas também na narrativa foi proposital? Pois eu creio que o fato de A Morte em Veneza ser tão curta não é uma mera coincidência. A narrativa, ela é curta porque ela é arrebatadora, ela é como uma forte paixão que nos arrebata, claro, né? E nos arrebata de uma tal forma e que por isso mesmo a gente não teria nem saúde para uma paixão muito longa. Ela tem realmente de ser curta. Quando eu reli agora para poder fazer esse vídeo, eu me lembrei do romance A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que também tem vídeo aqui no canal e que também é uma obra muito, muito pequenininha, muito curta, tanto quanto A Morte em Veneza, mas que é uma obra completa, em que todos os excessos foram retirados para que nós, leitores, nos concentremos apenas no mais importante, que é o efêmero, o fugaz de uma vida, de uma história, né? Então, o tempo todo que eu estava lendo agora, eu estava lembrando de A Hora da Estrela. Recomendo que você leia A Morte em Veneza e perceba também como o final é bonito. As últimas páginas desse livro são realmente muito, muito boas. E também, se você quiser, assista o filme. É um filme ítalo-francês que, se não me engano, é de 1971. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos compreendendo então a obra desse grande escritor que é Thomas Mann. Essa é a minha intenção, que você saiba o que precisa saber sobre esse grande escritor. Até o próximo vídeo.